Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. 11 da manhã, 33 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 25 de maio de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com, e também, se você quiser apenas ouvir o programa, tem a versão rádio/podcast disponível também no canal de áudio que fica no site do BocNews. O programa desta quarta-feira vai fazer aqui uma reflexão sobre a sofrida classificação do Santos, quase que inimaginável diante do Banfield, porque o Santos fez a proeza de jogar mal de novo, né? E se complicar e empatar o jogo contra um adversário que tinha 8 em campo no final da partida, e só foi salvo, apesar do senhor Fabiano Bustos não gostar da expressão, mas o fato é verdadeiro, o Santos só está classificado porque a Universidade Católica fez 2 gols contra a La Calera, né? E não adianta ele ficar bravo com a pergunta do Felipe Camargo na coletiva, como ele ficou ontem, dizendo que era uma trampa, né? Que era uma pegadinha, mas não é, né? É como aquela história, o Palmeiras só não caiu para a segunda divisão porque o Santos ajudou, lembram? Não foi porque o Palmeiras ganhou o jogo, ele escapou, não, ele ganhou o jogo, mas o Santos ganhou também e livrou o Palmeiras do rebaixamento. Querer tapar o sol com a peneira dizendo que o Santos se classificou porque ganhou partidas, claro, ganhou, mas não dependeu dele. Tanto é que nós observamos uma das cenas mais tristes da história de um clube com o nome que o Santos tem. Quando descobriram que o jogo lá no Chile tinha terminado, pararam de atacar. Ordem do banco e também os próprios jogadores, mas não, vamos tocar a bola, acabou, não precisamos mais nos arriscar, né? Pensando em termos de resultado, tudo bem, mas em termos de nome de um clube como o Santos, num grupo pífio, fraquíssimo, né? Se você tem num grupo o Racing, o Independiente e tal, mas é o Banfield, né, minha gente? É o La Calera, rodapé da tabela do campeonato chileno. E a Universidade Católica do Equador, que eu fui apresentado este ano, porque eu nem sabia que existia, porque eu não sou desses que fica consumindo a terceira divisão do campeonato de Andorra, que nesses tarados da geração PlayStation que sabem a escalação do time que joga lá no campeonato do Azerbaijão. Eu não sei, né? Eu gosto de ver filme, eu gosto de ver série, gosto de ouvir música, gosto de passear. Eu consumo futebol dentro de uma medida razoável, assim, né? Então eu não sabia da existência desse time, conhecia a Católica do Chile. E o Santos se complicou muitíssimo para passar nessa etapa. Sexta-feira tem o sorteio, vai vir aí um adversário muito mais forte e não dá para o Santos abdicar, abrir mão de jogar de forma competitiva na próxima etapa da Sul-Americana. Mas antes tem que pensar no Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas vai pegar só o time que terminou a primeira fase da Libertadores com a melhor campanha do torneio, que é o Palmeiras, bicampeão da competição de forma consecutiva, inclusive contra o Santos, mas que por sorte vai ter alguns desfalques, inclusive um deles foi o bumbo, que o João Pedro bateu lá na redação do BocNews e fez com que o Rafael Veiga praticamente esteja fora da partida do próximo domingo, 4 da tarde, na Vila Belmiro. Então nós vamos refletir sobre o jogo, sobre o resultado e sobre o trabalho do Bustos, que é um trabalho extremo, né? Ele consegue entregar times que fazem partidas como nós vimos diante de Curitiba, contra o Cuiabá, contra o América, ao mesmo tempo em que apresentou dificuldades contra os times já citados da Sul-Americana e também contra o Ceará, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro, contra o Goiás, que também estava até o Santos levantar o defunto, colocar lá o Goiás numa condição melhor na tabela. Deixa eu apresentar quem faz o programa desta quarta-feira comigo. Divida a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Tá ali o Tony Vasconcelos, ainda em recuperação da Covid, meio baleado e tal, mas tentando tocar o barco, né?
boa recuperação para o Tony. E eu fiz questão de pedir para o João Pedro participar, porque além de ter batido o bumbo do Rafael Veiga, ele foi à Vila Belmiro ontem, testemunha ocular daquela que poderia ter sido, daquele jogo que poderia ter se transformado no maior vexame da história do Santos. Ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana contra o Banfield com 8 em campo e dependendo do resultado de outro time. Foi pior que CSA, pior que eliminação para River Plate genérico, seria a pior de todas, ainda bem que não foi. Bom, vamos lá, Tony, seu primeiro destaque, fale tranquilamente, respire pausadamente, se precisar beber água, você bebe água, e ontem o Santos nem para dar essa alegria para o torcedor e dormir mais tranquilo. Foi aliviado pela classificação, mas preocupado com o que o time está apresentando, né, Tony? Um abraço. Um abraço, Alex. Um abraço, João, Felipe lá na produção. É você que nos acompanha. Muito obrigado. É realmente um jogo onde o Santos segue à frente desagradou tanto, né? Jogo também pênalti não marcado, gol mal anulado, mas no geral o Santos ficou esperando um gol da Católica para conseguir. Quando aconteceu, como você bem disse na abertura do programa, todo mundo ficou já tranquilo. Então foi um anticlímax, né? Uma coisa estranha. O Santos se postou de uma forma esquisita e a questão dos jogadores que chegaram, aí, como o Bruno, por exemplo, que foi aproveitado finalmente, colocou uma bola na trave. Mas há uma desorganização, há um pensamento pequeno, né? E isso desagrada o torcedor com toda a razão. Esse tipo de coisa que aconteceu no jogo de ontem, da forma como a equipe se portou, culminando como se portou posteriormente ao gol lá do Universidade, o Chile. E também a pequena, né, o jogo, a pequena classificação. E também ficou com 2 a mais desde os 15 minutos do segundo tempo contra um time fraco e que tinha problemas. Se a gente for analisar só o Banfield, o que nós vamos tirar dali? Dá dizer, olha, o Banfield se superou? Não, um time que é limitadíssimo, e mesmo assim o Santos ficou no 1 a 1. Podemos culpar, claro, várias situações da arbitragem, mas falando exclusivamente do que está acontecendo, o Santos se classificou no final baseado no que aconteceu em outro jogo. Então já não fez por conta dele sozinho, sem pensar em ninguém. Dentro de uma chave e um grupo, né, tão fraco, não devia chegar a isso. É aguardar. Mas foi bastante lamentável a partida nesse sentido e a torcida sentiu isso com razão, porque não é possível que em alguns adversários o Santos não pode se postar assim, né? Quando você joga com algumas equipes, você imagina que o Santos vai conseguir uma vitória dentro de casa para tirar né, ficar tranquilo. E foi o que exatamente não aconteceu, apesar da classificação. Muito bem. A tranquilidade que seria fundamental para o clássico, né? Ela é uma quase tranquilidade pela classificação, mas pelo rendimento do time, eu ouço aí torcedores do Santos dizendo que ia na Vila, mas não vai mais, porque acho que vai tomar outra derrota do Palmeiras e tal. O torcedor está muito desconfiado, ele não sabe que Santos que vai entrar em campo no domingo, se aquele que jogou bem partidas anteriores ou esse último que entrou em campo nas 4 partidas aí, de Copa Sul-Americana, 2 e 2 do Campeonato Brasileiro. João, obrigado pela presença direto aqui do estúdio da redação do Boc News. Bom dia, você foi na Vila. Em que setor você ficou? Eu já conversei com algumas pessoas que lá estiveram, viram o jogo em loco e que ficaram impressionadas, por exemplo, com um negócio que citaram, que o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart ficam marcando a saída de bola da equipe adversária, aí fica um buraco no meio de campo e o time marcando todo atrás, uma coisa meio desconectada, né? Aí eu ouço também assim, poxa, mas tem que esperar porque é muito pouco tempo, o time não muda. Esse técnico do Banfield aí, ele tá aí no time há quanto tempo? Ele é novo, ele não subiu outro dia, então você vê a cultura tática do argentino é diferente. Mas fala aí, João, como é que foi a experiência de sofrer ontem na Vila Belmiro? Bom dia. Bom dia, Alex. Eu acho que foi a primeira vez
primeira ou segunda vez que eu fiquei mais no celular do que olhando a partida do jogo, porque a sensação no estádio era exatamente essa. E o gol da classificação do Santos não ia sair pelo Santos, mas sim pela Universidade Católica, pela forma que o Santos jogou. O Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart, na minha opinião, se for para jogar dessa maneira, eles não têm como jogar juntos. Isso porque o Marcos Leonardo e tanto o Marcos Leonardo, eles não ocupam o mesmo espaço do campo. Eles ficam parados, esperando a bola, não se movimenta. E é complicado. O Santos não tem nenhuma jogada, não tem a ousadia. Quem tentou um pouco assim foi o Ranseco, que pegava a bola, dava um drible, dava um passe, tentava um passe mais agudo para o Marcos Leonardo, mas era só isso. No segundo tempo foi pior ainda, parecia um jogo de handball, o Banfield. Colocou todo mundo lá atrás e o Santos ficava girando a bola, da ponta para o meio, para outra ponta, e não finalizava. É algo complicado, o Santos não chutou no gol, o Bustos escalou mal, mudou mal. Foi uma partida, um vexame do Santos, né? Apesar da classificação foi um vexame. Porque se você jogar, empatar com 2 a menos contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, a gente pode entender. Mas agora, empatar 2 a menos contra o Banfield e no final da partida não atacar com medo de tomar o segundo gol com um time com 8 jogadores que foi lanterna do grupo, aí não dá nem para defender o João Paulo, que reclamou com a torcida, porque a torcida apoiou, mas no final a torcida não tinha o que fazer e vaiou. Eu acho que nessa o João Paulo foi mal, porque assim, o torcedor paga ingresso. Aliás, ontem nós tivemos 12 mil pessoas na Vila, tínhamos tido 26 mil pessoas em Barueri, só não teve mais ontem na Vila porque a Conmebol obriga a ficar com uma parte ela pede, o clube tem que dar, né? Não tem como não dizer a parte da arquibancada terra, das cadeiras terras. Aliás, ontem na live do app eu fiquei abismado com a informação do Felipe Cardoso de que os caras da Conmebol queriam o camarote do Pelé. Os caras pediram, eles falaram, não, eu quero esse aqui que é no meio do campo. Eles queriam invadir o camarote do Pelé, teve que ter um trabalho de convencimento. Eles acham que é assim, né? Chegar lá, eu que organizo, eu vou sentar. Eles podiam pedir lá para sentar no meio da torcida jovem também, seria interessante para eles ouvirem, né, algumas coisas lá no meio da partida, mas lá eles não querem, os caras queriam simplesmente o camarote do Pelé, tipo um negócio absurdo. Enfim, eu vou pedir, daqui a pouco a gente vai deixar na sequência do programa os lances aqui na tela de fundo, mas eu vou pedir para o Felipe Brandão já preparar a coletiva do Bustos, porque assim, eu fico impressionado que o torcedor tem direito de vaiar depois do jogo. Ele não vaiando durante o jogo, ok, porque ele está apoiando, mas depois ele tem todo o direito de reclamar, porque afinal de contas são 4 partidas em que o time acabou com o encanto. Sabe a história da Cinderela? A carruagem do Santos virou abóbora. Agora vai, né? Pô, Curitiba, Cuiabá, América, o time vai bem, atropelando todo mundo e tal. Aí vem o jogo do Goiás, é aquilo. Aí fala, tudo bem, foi fora de casa, vamos jogar em casa agora contra o Poçante La Calera. Aí foi aquilo. Ah, bom, então era o time alternativo, vamos ver então com todo mundo contra o Ceará na Arena Barueri lotada, vai arrebentar. Foi aquilo. Aí a gente vai pro jogo, pré-jogo do Banfield, vai ser sossegado, o Banfield está eliminado, o Santos depende só de 1-0 e tal, né? E foi isso que a gente viu. Isso porque ainda tivemos um pênalti, mas que foi um presente da defesa do Banfield. Aliás, não dá nem para reclamar do outro pênalti, da arbitragem. O cara expulsou 2. Ainda vai reclamar de arbitragem? Pelo amor de Deus, né? Aliás, esse é um problema que o Bustos ele tem que se controlar, porque toda a coletiva ele reclama da arbitragem de uma forma veemente. Eu acho que tem que reclamar. Mas isso está passando para o campo. Os jogadores acham que toda hora o juiz, na Sul-Americana e na Libertadores, não vai ter isso. Os caras, tem coisas que eles dão e tem coisas que eles não dão. Não adianta insistir que os caras não vão apitar do jeito que a gente quer, não. Infelizmente. Deixa eu só ler umas mensagens aqui. Tá na agulha aí já, o Felipe, a coletiva do Bustos? Tá? Deixa eu só dar aqui um prestígio para os nossos internautas. Começando mais cedo hoje, o Cadu Santos. Bom dia, Alex. Classificamos, mas foi feio, hein? O José Milton dos Santos Nunes.
O Bruno Oliveira não pode ficar fora desse time do Santos. Ele entrou bem ontem, talvez tenha sido uma das poucas coisas boas da equipe do Santos ontem. O Rogério das Trufas, do jeito que foi, eu acredito que vamos ser campeões. Para botar naquele documentário da Netflix, né? Imagina, quase eliminado, de repente virar campeão, por que não? Torço para isso, né? O Oscar Pitelli, bom dia, Alex. Já não assisto mais jogo do Santos, cansei. Só vou assistir e torcer quando esses estagiários saírem do Santos, Edu Dracena e Bustos. Então, Oscar, eu lamento dizer, mas o Edu Dracena não vai sair tão cedo. E o Bustos eu torço para que não saia, porque não dá para trocar de técnico a cada 4 meses. Quem que te garante que vai vir o melhor? Não tem, no mercado tem quem seja melhor do que o Bustos hoje? Muito melhor? Não sei, cara, eu não posso afiançar. Pode até ser que venha e faça o melhor trabalho, mas quem é que garante? É difícil garantir isso. E eu acho que a gente tem que acompanhar o Santos sim, porque é preciso ver o que está de errado para a gente poder cobrar, né? E torcer é isso, tá lá no bom e no mau momento. Torcer só quando está ganhando é mais tranquilo, né? Nessa hora precisa do torcedor. Felizmente nas arquibancadas, tanto em Barueri quanto nos Jogos da Vila, o torcedor tem prestigiado. Vamos à coletiva, vamos ouvir aí um pedaço razoável da coletiva do Bustos para a gente escutar o porquê, as explicações dele, né? Do porquê o time jogou tão mal de novo. Não sei, talvez ele não ache que jogou mal, mas a gente vai escutar e depois vamos comentar aqui. Vamos lá. Bustos, Miller, TV Globo, tudo bom? Você vem implementando o rodízio, né? E aqui no Brasil ele não é muito bem visto, não é muito culturalmente aceito, mas é muito importante porque o calendário é impossível. Como colocar na cabeça do plantel, do elenco, que isso é importante e que tem que rodar o elenco? Bueno, entendí un poco. Bueno, primero quiero agradecer a Dios que guía mi vida, de mi familia, la gloria y la honra, siempre para Deus. Me está preguntando cómo hacemos, por qué trocamos tanto. Isso. E como trazer importância para o elenco, que isso é importante. Darle a cada uno en el día a día. Por ejemplo, Marco estaba descansado porque es jugador joven, tiene 19 años recién cumplió. Hay jugadores más grandes, no todos los cuerpos tienen la misma fisiología y se recuperan igual. Porque Rodrigo Fernández no lo podíamos poner hoy, porque si se ponía se rompe, o Maicon igual. Entonces, intentamos, yo entiendo que es distinto, que ustedes piensan distinto, o que muchos piensan distinto, y que el fútbol brasileño piensa distinto. Pero yo tengo que pensar lo que me hace intentar ganar el partido. Obviamente que no ganamos el partido como le hubiera gustado, merecimos creo que hacerle 3-4 goles, ellos encuentran un gol, los 2 goles Banfield los ha hecho 2 golazos. En Buenos Aires un gol increíble y hoy también, mérito de ellos, pero nosotros en juego merecimos mucho más gol. Ahora, yo trato de tener a todos motivados y a todos intentar poner lo mejor cada juego. Si hoy puse a Sandri, porque hoy Sandri para mí está mejor que Fernández, porque Fernández al estar cansado posiblemente no va a rendir como puede rendir Sandri. Después, eso es antes del juego, es lo que trabajamos y pensamos, y viendo los informes de los médicos, la fisiología, la recuperación, la edad, si viene con alguna molestia o no. Entonces, después intentamos ser competitivos. Este equipo, hay 4 meninos, 3-4 meninos, Marco Leonardo es jovencito, pero no jugó Copiña. Pero hace menos de 4 meses, nosotros ni 3 meses llevamos acá. Y antes, hace 4 meses, creo que hoy, el team jugó final de la Copiña, Lucas Pires, Barbosa, Juan Seco, y hoy están compitiendo, ganando, clasificando en una Copa Sudamericana que es muy difícil la primera fase. Ahora viene mata-mata, pero la primera fase, 1 de 4. La Libertadores, 3 clasifican, 2 Libertadores y 1 Sudamericana. Es muy difícil y todos nos daban muertos que ya estaban perdidos. El grupo fue a Quito, hizo un gran juego, sacó el resultado que tenía que sacar, que pudimos sacar. Y a mí me hubiera encantado ganar hoy acá, pero no pudimos porque el arquero de ellos zapó mucha, pero la realidad es que seguimos creciendo, que nos falta madurar, que nos falta tranquilidad para cuando nos quedamos con un jugador más o 2, tenemos que tener tranquilidad para generar más situaciones claras. Así todo creo que las creamos, pero yo no puedo guiarme por lo que dice, con todo respeto, cualquiera de ustedes o otra prensa o la torcida.
Obviamente que tanto ustedes como la torcida tienen sus argumentos válidos, pero nosotros estamos en el día a día y yo los veo a los chicos cómo están. Si hoy Rodrigo hubiera estado 10 puntos, juega Rodrigo Fernández, pero hoy estaba mejor Sandri, entonces en distintos puestos eso. Y voy a seguir siendo así porque así he hecho. Y yo veo a entrenadores que Abel troca, Víctor Pereira troca, están trocando porque es imposible no. Cuando quedamos, este equipo estaba compitiendo Paulistado por descender cuando llegamos nosotros. Había ganado 2 juegos de 10 nomás, creo. Y nos salvamos el descenso y empezamos a crecer. Y recién tuvimos 2 semanas, al no haber clasificado, que me hubiera gustado clasificar, 2 semanas de trabajo. La próxima semana es la única semana que vamos a tener 7 días para trabajar, 6 días para trabajar, después de jugar con Palmeiras. Es bueno, pero así es Ficture. Yo entiendo, no critico a los que piensan distinto, no los critico, simplemente doy mi argumento cuando me preguntan. Boa noite, Bustos. Boa noite, Marcos Leonardo, Luiz Francisco, Rádio Guarujá, Pérola FM. Marcos, Bustos, como é que a gente consegue, você, comissão técnica, consegue explicar que o Santos, mesmo com 2 jogadores a mais, não conseguiu obter uma vitória aqui em casa e no final a gente viu a torcida, que a gente já sabe que se você ganhar ou se você perder, vai ter sempre os que vão reclamar. Mas eu só queria que você pudesse explicar o porquê que não conseguimos a vitória, mesmo jogando com 2 jogadores a mais. Boa noite. Boa noite, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, sí, ya nos pasó los últimos 2 juegos que nos quedamos contra Ceará, 11 contra 11, estábamos muy bien, jugando muy bien. Cuando quedamos con un jugador más nos costó. Falta madurar como equipo. Un poco, siempre el responsable voy a ser yo. Yo porque soy el que alineo, que pongo y que saco. Ahora, el juego, si no creo una situación de gol, si no le llego al arco, si no tengo chance, es culpa mía. Ahora, lamentablemente definimos, tuvimos 4 o 5 muy claras, sacó el arquero, figura, 2 penales que no cobró, uno en línea levanta la bandera, cobra penal en línea, el árbitro le hace bajar por el intercomunicador. Primer tiempo, no hay excusa, tendríamos que haber tenido efectividad y ganar. El gol de ellos es un gol Pusca, dice Marcelo Fernández, un golazo, donde entra la pelota, fuera de contexto de lo que había sido el juego. Y si nosotros nos vamos en ventaja, seguramente con tranquilidad, como tengo muchos meninos jóvenes, con tranquilidad convertimos más goles. Con presión nos está costando. Tengo que encontrar yo, mi comisión técnica, tenemos que encontrar, darle tranquilidad, porque tenemos buenos jugadores, e intentar darle más herramientas para que ellos, cuando pase esto, tengamos la paciencia necesaria, la triangulación y hagamos daño y tengamos efectividad. Pero yo, la verdad, estoy agradecido a todos los chicos, a Marco y a todos los chicos. Este equipo estaba peleando por no descender. Hoy hemos pasado 2 fases de 2 Copas do Brasil, mata-mata. Estamos en octavo de Sudamericana. Cuando perdimos el primer partido en Buenos Aires, todo el mundo decía que ya estábamos fuera, no íbamos a clasificar. Hoy clasificamos gracias a nuestro rendimiento. De 5 juegos ganamos 3, empatamos 2. Me hubiera gustado ganar, me hubiera gustado convertir goles. Lo más lindo que tiene el fútbol, hacer goles. Pregúntale a Marco. Lo más lindo es hacer goles. Pero la verdad nos costó y es algo que tenemos que trabajar para mejorarlo. Muito bem, aí a palavra do Bustos. O goleiro, o adversário vai pegar a bola mesmo, né? Sempre. Teve 2 cabeçadas no segundo tempo e tal. Mas ele falou da arbitragem. Eu não consigo ver essa apresentação que ele disse que o Santos fez, que ele merecia. Não sei, cara. Eu respeito a opinião de muita gente que eu acompanho, colegas jornalistas, influenciadores, torcedores, e eu não vi ninguém com essa leitura que o Bustos teve do jogo. Acho que todo mundo, então, não entende rigorosamente nada, porque como ele gosta de repetir, ele vê o treino e a gente não. A gente vê o jogo. A bem da verdade, ver o treino pouco importa, né? No treino, tem o leão de treino, vocês sabem disso, né? O que interessa pra gente é o jogo. O time tem que repetir no jogo que faz, talvez, no treino. Então, eu não consegui ver essa condição que ele colocou e tal.
E para quem quiser depois acompanhar a treta dele com o Felipe Camargo do De Olho no Peixe, do Esporte por Esporte, tá a coletiva na Santos TV, porque ele fala, ele usa, o Felipe vai perguntar assim para ele, sobre o fato do Santos só ter se classificado porque o Lacaleira tomou 2 gols do Universidade Católica, da Universidade, ele ficou bravo, né? Ele, não, nós fizemos a campanha, por isso que classificamos e tal. Isso é meio evidente, né? Como eu disse no começo do programa, é mais ou menos se você chegar numa luta de boxe e disser assim, que o cara foi golpeado e perdeu a luta, mas o golpe final foi o rosto do sujeito na mão do adversário e não o contrário. É isso que ele falou, né? Se não tivesse o segundo gol lá do time chileno, do time equatoriano, o Santos não tinha ido, não tinha passado. O fato é esse. O Santos fez em casa um jogo muito fraco, né? Entendo as questões do calendário, não sou contra o trabalho do Bustos, acho que ele pode entregar mais, mas quando ele fala do Rodrigo Fernandes está cansado porque, ao meu ver, o planejamento foi mal feito. O jogo contra o Goiás era o jogo para o time reserva. Se você mete os titulares contra o Lacaleira e faz um resultado mais tranquilo e com maior margem de gols, você ia com o titular contra o Ceará e até poderia ter colocado contra o Banfield uma equipe diferente. Porque se você ganha de 3-0, era muito mais difícil, né? A tirada desse saldo de gol. Aí o Santos jogaria por um empate. E eu falei isso antes. Eu falei, o jogo do Lacaleira tem que fazer saldo, porque na última rodada, se não fizer saldo, vai ficar apertado. E não é engenharia de obra pronta. Eu falei antes. E foi exatamente o que aconteceu. O Santos escapou por muito pouco de um vexame danado. E a torcida tem razão de reclamar. O time tem que apresentar mais. Individualmente alguns jogadores, é fato. Mas o técnico precisa facilitar aí em algumas questões táticas, Otônio. Primeiramente, a coletiva dele foi uma coletiva onde ele se lamentou e lembrou fatos passados e fez muitas justificativas, né? Por isso que talvez não tenha gostado da certíssima pergunta do Felipe Camargo, porque a pergunta realmente procede, onde o Santos entrou dependendo de apenas dele, Santos, e saiu classificado graças a outro time. Então não adianta ele botar diferente disso, né? O Santos não se classificou pela sua força no jogo de ontem. A arbitragem, as lamentações, a gente sabe que são reais, né? Mas o Santos se classificou pelo resultado do Universidade. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa da coletiva que me parece, e isso tem um reflexo muito grande em treinadores estrangeiros, até mesmo em treinadores estrangeiros que vivem no paraíso, como Abel, o outro que está lá em Portugal, o Jorge Jesus, que puxa tapete de todo mundo e tal. Até com eles e grandes elencos isso acontecia, que é o tal do rodízio. O cidadão vem do futebol equatoriano, onde fez toda a sua vida. Barcelona de Guayaquil, onde 99,9% da vida profissional dele foi feita. Isso não acontece lá, entendeu? Jogos, competições, alternativas, departamento médico o tempo inteiro, quem pode ir, quem não pode ir. Então parece que ele está assustado. Quando ele fala, reparem que ele está assustado. É justificativa em cima de justificativa. Então se sabe que existe o tal do rodízio, porque a fisiologia, ele mesmo disse, o treinador, não é igual para todos. Então ele não pode aproveitar, muitas vezes, uma sequência de jogos. Agora, ele tem que saber disso. Se ele consegue lidar com isso ou não, aí é uma questão profissional, né? Me parece que ontem ele lidou mal. Inclusive colocou o rapaz que foi até bem, o Bruno Oliveira, que estava aí parado e que me parece que tem lugar nesse time, observando, né, aqui dá para dizer isso, e que entrou na fogueira, colocou o rapaz ainda na fogueira no jogo. Mas eu acho que, porque talvez na cabeça dele, do Bustos, o Santos estaria vencendo ou venceria com 2, 3 gols aí.
Então, existe um processo dele em administrar situações que não é o ideal. Você pode até dizer que o árbitro fez isso, o árbitro fez aquilo, no brasileiro o VAR fez isso, o VAR fez aquilo, que ontem não tinha VAR, etc. Mas isso não é justificativa para jogar contra o Banfield e se classificar com o resultado do outro jogo. Foi isso que aconteceu. O Santos pegou uma chave medíocre na Sul-Americana e se classificou na Bacia das Almas no último jogo com um gol que saiu lá longe, fora da Vila. Se ele disser o contrário, eu acho que é contra os fatos, né? Então ele precisa ver se ele também não está muito preocupado com algumas coisas, porque o treinador que vem para o Brasil, ele tem que estar apto a fazer rodízios, e não é de pizza. Ele tem que saber o que ele vai fazer, porque o elenco é limitado, que as questões de um jogo atrás do outro são reais. E ele, é só pegar aí, quem quiser pegue à vontade aí, a vida dele, que eu falei aqui quando ele veio. Antes dele estrear, eu falei aqui, você lembra, Alex, detalhadamente tudo que ele fez profissionalmente. Ele não passou por isso. Principalmente por uma torcida dessa, pelo peso do Santos e pela a questão dos jogos sequenciais. Se ele não conseguir gerenciar isso e se justificar a cada coletiva, complica. João, eu acho que o Bustos, ele quando o Tony cita o Bruno Oliveira, o Bruno Oliveira foi um jogador que, quando veio, foi muito criticado porque tinha caído com o Vitória e nem titular lá era. Mas foi uma prospecção do Santos acreditando no potencial do rapaz. Ele até jogou com o Carille algumas vezes e com o Bustos ele detectou que ele precisava de mais força física. Ele tá sendo feito um trabalho para ele encorpar, para ele poder jogar. E é só que ele entrou no lugar do Lucas Pires ontem. Ele entrou não como lateral, mas quase que como um ponto esquerda ali, né? E ele me parece um jogador com mais condição de fazer a meia. Só não sei se o Bustos quer fazer a meia, porque ele tem convicção, e isso é o tiro da coletiva anterior, que ele precisa jogar com dois caras enfiados e construir pelas pontas. Então é por isso que o Santos tem menos posse de bola, porque tem muita ligação direta e muito cruzamento. É a ideia de jogo dele, mais ou menos o que o Cuca fazia, com a diferença que o Cuca tinha o Marinho em grande fase e o Soteldo voando pelo outro lado. Enfim, o planejamento do Santos previa, inclusive, minutos para o Sanches. O que mostra claramente que havia uma confiança de que o jogo ia ser fácil. Ou seja, há um certo tom de arrogância nessa história. Quando você põe em casa, eu ponho qualquer time, eu vou ganhar da La Calera e do Banfield com o pé nas costas. E o Santos ainda não tem essa condição de achar que pode passar por cima de qualquer adversário, ainda mais adversário de competição continental, que não é só, é um time do Chile, não, é um time do Chile que tem argentino, que tem uruguaio, que tem paraguaio, que são verdadeiras torres de Babel essas equipes. Né? E o Banfield, porque a gente viu, é a tradição argentina, eles são ruins, mas o toque me voa e está lá o tempo todo. Né? É um time muito inteligente taticamente. É difícil ter um time argentino que não seja assim. Então o Santos mostrou alguma empáfia, alguma arrogância a ponto de dizer, não, eu vou classificar com o que eu tiver aqui, vamos que vamos. E aí o técnico precisa ficar se justificando depois. Não dá para imaginar que num jogo de mata-mata, o Diário do Peixe traz aqui uma lista já com os classificados para a próxima fase da Sul-Americana, né? E quem pode ainda participar. O Santos não pode entrar num jogo que deve ser no Morumbi, não sei nem se com torcida ou sem torcida, e se sem torcida talvez possa ficar na Vila, e jogar com, olha, hoje eu vou botar o Juan na ponta, e vai o Sandri de primeiro volante, vai o Felipe Jonathan, eu não vou usar o Maicon na zaga, e vamos que vamos. Não pode ser assim. Você quer ver a lista hoje, que já caíram da Libertadores, que o Santos pode enfrentar: Deportivo Táchira da Venezuela, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, que seria engraçadíssimo o Santos jogando contra o time do Ariel Holan, né? Ou Holland, como dizem alguns. Aí as possibilidades de quem ainda vai jogar hoje e amanhã na Libertadores. Pelo grupo B, Libertad, Atlético Paranaense, Strongest ou Caracas. No D, Tolima ou Del Valle. No E, pode ser Cali, Corinthians ou Boca. No F vem Fortaleza ou Colo-Colo. E do G, tá competido também aqui, tá disputado Cerro Porteño, Olímpia e Peñarol, né? Enfim, as possibilidades aí são de confrontos dificílimos, né? Na próxima fase da Sul-Americana.
Eu não sei se no campo você percebeu isso, João. Aquela coisa de que vamos ganhar tranquilamente e tal. E é o Banfield mesmo, os caras já estão fora e vamos que vamos. O que você percebeu, João? Passou essa sensação mesmo, que por ser contra o Banfield, podia ganhar a qualquer momento. Eu até ia falar do Sanches, né? Você falou do Sanches, que era um jogo assim, esperava que o Santos ganhasse de 3, de 4-0, e as substituições mesmo. O Santos, o Bustos colocou o time para frente, fez alterações que não eram para ter feitas. O Bruno Oliveira foi uma boa substituição e é um jogador importante. O Santos precisa de jogadas pelo meio, ele não adianta ficar na ponta. O Santos precisa ter um meio-campo, precisa de um jogador para criar jogadas e hoje está difícil. O Goulart está devendo. O Pirani já teve a sua melhor fase no Santos, né? Então é bom que ele reencontre aquele bom futebol dele que demonstrou no ano passado em alguns momentos. E o Sanches, né? O Sanches pode estar fora de forma, pode estar um pouco velho, mas na minha opinião, se ele jogar ali armando o time, ele tem qualidade técnica, né? Principalmente se entrar no segundo tempo, faltam uns 15 minutos, dependendo da partida. Então é montar um projeto assim, tanto para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, e não mudar as pressas assim, o Michael não está bem, não vai jogar, o Fernandes pode estourar o joelho, não vai jogar, então também um palpitão. Eu concordo com você que faltou planejamento. O Santos era para ter poupado contra o Goiás, contra o Lacaleira era para ter enfiado uns 4-0 para ontem jogar relaxado pelo empate, e assim o gol ia sair mais fácil. Mas o Santos fez tudo o contrário, se complicou no Brasileirão, porque agora tem uma sequência muito complicada, então o Santos, que hoje está em sexto, daqui a 2 rodadas pode estar numa posição mais baixa, e quase foi eliminado da Sul-Americana, fez de tudo para ser eliminado na Sul-Americana, mas a Católica ajudou o Santos. Agora falando só, pegar o gancho dos possíveis confrontos que o Santos pode enfrentar, o Santos vai rezar muito, né? Eu sei que tem a história que quem quer ser campeão não escolhe o time nas oitavas de final. Porém, se o Santos pegar o Deportivo Táchira do grupo do Palmeiras, vai ser algo bem, vamos dizer, prazeroso, porque a equipe do Táchira é muito ruim. Não só o Táchira, como todas as equipes da Venezuela, é uma diferença muito grande do futebol brasileiro, e seria um adversário ideal. Por outro lado, o Santos não gostaria que o Santos pegasse o Nacional do Uruguai, que é uma equipe tricampeã da Libertadores, ganhou de 3-0 do Bragantino ontem. E eu gostaria também se tu pudesse pegar a Universidade Católica. Eu sei que é um time mais qualificado, mas é uma distância curta do Chile. A Universidade Católica também não apresentou um bom futebol durante a Libertadores. Caiu no grupo do Flamengo, mas o grupo do Flamengo também era fraco, tinha o Sport Cristal, o Talheres que joga bem, mas não impressiona, não é um River Plate, não é um Boca Juniors. E também você não pode pegar um grupo do Corinthians, né? Que pode ser o Corinthians, o Boca ou o Deportivo Cali, aí que também é complicado. Pois é, em tese é aquela história, né? Não podemos escolher adversário, mas se puder vir o Táchira ou o Caracas pode classificar ainda. Ele pode classificar para a próxima fase, mas ele pode classificar, ficar em terceiro na Sul-Americana e jogar a Sul-Americana. Tem esse detalhe também. Eu preciso ir para o intervalo, tem bastante mensagem para ler aqui. No Twitter, o Luiz Eduardo Cacheta mandou aqui: bom dia, Dom Alex. Se intensidade é requisito para o Bustos não escalar o Ed Carlos, o Goulart, o Angulo e o Pirani nem no banco estariam. E por falar no chinês fake, ganhar o que ele ganha e viver de lampejos esporádicos é constrangedor. Então, Cacheta, mas aí é onde reside o problema. Eu acho que alguns jogadores, quando você tem um cara que vem com o status do Ricardo Goulart ganhando 500 mil por mês, você tem que montar o jeito do time jogar para potencializar o futebol dele, né? Eu já estou vendo a cena do Marcos Leonardo servindo a seleção sub-20 e o Ricardo Goulart jogando de ponta, de meia e o Angulo de titular. Eu acho que essa é a hora para botar o Ricardo Goulart talvez na única posição em que ele ainda não jogou no Santos, que é de falso 9. Põe ele lá na frente, abre o Júlio de um lado, abre o Ângelo, se puder, e o Batistão no meio, faz alguma coisa diferente. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai botar o Angulo e vai botar o Goulart atrás.
mas para a gente ver se ele funciona. E há outros jogadores que tem, por exemplo, o Zanocelo ontem foi extremamente sacrificado pelo sistema de jogo. E teve gente com sangue nos olhos depois da partida descendo a lenha no Zanocelo. E ele foi um dos menos ruins do Santos. Então, quando o time está mal armado, está mal distribuído em campo, tem jogador que fica... Eu não estou defendendo aqui a campanha do Goulart, não, tá? Eu acho que ele podia estar apresentando muito mais. Só que o jeito que o time joga não ajuda. Até um amigo estava falando mais cedo, o Cruzeiro, quando ele jogava lá, tinha 3 volantes, o Everton Ribeiro armando, ele flutuando e tinha um centroavante. O Santos não joga assim. O Santos joga com um buracão no meio de campo e ligação direta. Como é que esse cara vai ficar pegando a bola? Ele deu um passe para o Juan Seco ontem que ele não aproveitou. Enfim, eu acho que é trabalho do técnico e ele, também em outra coletiva, disse: quando eu cheguei, o Batistão estava mal. Melhorei o Batistão. Ok, tomara que ele consiga fazer isso com o Ricardo Goulart também. Vamos para o intervalo, depois tem mais mensagens aqui do nosso chat. E mais opiniões aqui, afinal de contas, o pessoal está preocupado com o domingo, com o Santos e Palmeiras. Voltamos em instantes, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Estamos com o Esporte em Destaque, lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, agências também na Capital Paulista, Grande São Paulo, ABC, e com a incorporação do Cicobi Santa também em importantes cidades do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Com a classificação de ontem, o Santos somou mais $500 mil em premiação, R$2.400.000. É importante dizer que depois do jogo contra o Palmeiras, o Santos terá, como disse o Bustos na coletiva, só reforçando, 6 dias de intervalo, né? Não vai ter jogo no meio da semana que vem. Tem a partida contra o Atlético Paranaense fora de casa, aliás, como é mando do Atlético, para transmissão de TV, aquele acordo que existe com o Casimiro, né? Só vai transmitir na Twitch do Casimiro. Quem não paga, quem não é inscrito, não vai poder ver. Aliás, esse talvez seja o jogo mais difícil porque, por exemplo, às vezes que nem Comebol TV, que não é toda a operadora que tem, o pessoal vai no bar assistir e tal, né? Ou vai na casa de um amigo. Esse jogo, eu não sei como é que alguém vai botar no bar a Twitch do Casimiro. Tem Smart TV, dá para colocar e tal, mas enfim, eu não sei como é que vai rolar. Então é o jogo do próximo sábado. E até para que os nossos comentaristas possam discorrer depois, eles vão pensando aí enquanto eu leio mais algumas mensagens, a vida do Santos nos próximos 2 meses. Junho, isso sem contar as datas de Libertadores, de Sul-Americana e de Copa do Brasil, né, que a gente ainda não tem. O Santos pega o Atlético Paranaense no sábado. Aí no dia 8, que é uma quarta-feira, já vai ter um jogo de Brasileiro na Vila, 9h30, Santos e Inter. Aí no sábado seguinte, o Santos sai para pegar o Galo.
Aí sai de novo na terça-feira, dia 14, para pegar o Juventude. Então o Santos sai de Belo Horizonte e vai para Caxias. 2 jogos em sequência fora. Aí no sábado, dia 18, tem o Bragantino na Vila. E no dia 25 de junho, que é um sábado também, é o Corinthians lá em Itaquera. Nesse meio tempo aqui, entre 18 e 25, deve ser data da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Então, veja só, o Santos vai para um jogo antes de um clássico e ele vai precisar fazer como com a administração do elenco? Né? Ele vai botar time reserva na Sul-Americana, na Copa do Brasil por causa do clássico? Não dá. E não dá para botar time reserva no clássico também. Aí, na sequência, tem o Flamengo no dia 2 de julho, que é um outro sábado. Ou seja, depois do jogo do Corinthians, deve ter mais uma data de Copa do Brasil ou de Sul-Americana. Vai pegar o Flamengo em casa com o time reserva ou time titular? Aí no outro sábado, dia 9, tem o Atlético Goianiense em casa, ou seja, o Santos faz 2 jogos em casa contra os 2 rubro-negros. Sai no dia 16 de julho para pegar o Avaí, em casa de novo no dia 19 de julho contra o Botafogo, sai no dia 23 para enfrentar o Fortaleza e fecha o mês de julho, que é um sábado contra o Fluminense na Vila Belmiro. Atentem para o detalhe que o Santos joga um monte de quarta, joga terça e tem 2 terças e um monte de jogo sábado. Nos próximos 2 meses, depois do jogo contra o Palmeiras, o Santos não vai ter um jogo no domingo em casa. Vai ser só sábado, né? Tem gente que acha bom, tem gente que não gosta, enfim. E essa tabelinha aí, Tony? Alô, Tony, câmbio? Acho que o Tony travou, Felipe. Travou. Eu estava falando aqui, pensei que ele estava prestando atenção, congelou o Tony Vasconcelos. Descongele ele aí, refaça a conexão. Coisas da internet. E aí, João, e essa tabelinha aí, essa maratona aí? Pode até fazer uma matéria no box. Ah, não, descongelou o Tony. Descongelou o Tony. Primeiro o João, depois o Tony fala do tabelão aí. Fala aí, João. Então, Alex, eu li uma informação, só precisa checar para passar certinho, mas eu acho, não tenho certeza, que a Copa Sul-Americana vai ser a final da semana de junho e a primeira semana de julho. Eu não tenho essa certeza, eu vou dar uma checada para ver, até o final do programa, para ver se isso realmente é verdade. Mas falando da tabela, foi o que eu falei há 2 semanas atrás. Era importante somar pontos contra o Goiás, contra o Ceará, porque é que é mais complicada essa tabela. Você vai pegar uma tabela difícil, viagens, né? Com adversários que não são tão complicados como o Juventude, vai ter uma viagem longa. E os adversários que são cotados ao título desde o início do Brasileirão. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Então, o Santos tem que vencer as partidas em casa e tentar arrancar um empatezinho, uns 3 pontinhos, uma vitória em um jogo fora de casa. Mas é importante jogar, ter o fator Vila Belmiro, talvez o fator Arena Barueri, se tiver um jogo, e não desperdiçar pontos em casa, porque o Santos não pode ficar desperdiçando pontos agora, porque a gente sabe que no final esses pontos podem fazer falta, como foi no ano passado. Se o Santos tivesse somado uns 3, 4 pontinhos, o Santos podia ir para a pré-Libertadores. Se a informação do João bateu, Tony, o Santos vai fazer a decisão da oitava de final da Sul-Americana exatamente entre os confrontos de Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E aí? E aí entra naquilo que eu falei do treinador ainda há pouco. Né? O trabalho tem que ser complicado e difícil. Eu não sei qual é o esquema na cabeça do Bustos com relação a isso, porque todos os treinadores que vêm de fora e têm a sua primeira experiência no futebol brasileiro, eles sofrem disso, né? O problema aí de verificar o tal da logística, do planejamento, viagens que você não tem em nenhum país que não seja um país continente como o Brasil. Então complica. Ele tem que administrar isso. Não vai ser fácil, e principalmente por conta da falta às vezes, de material que ele tem e da maneira como ele pensa, né? Vai ser complicado a gente observar alguns jogadores que já parece que estão no limite do que pode ser aceitável. O próprio Angulo é um, né? Esperava-se mais que fosse pelo menos o homem-gol, mas percebe-se que não é bem isso não que acontece com o jogador
que veio do México. Agora, a questão principal é o treinador ter consciência de que ele tem que fazer isso sem muitas lamentações, né? Não tem por onde sair. Não é fácil. O calendário é ruim. Pô, isso se sabe desde a época que quase que o Pelé não era criança, não. Nessa época o calendário era bom ainda. Mas e todo mundo nos sabia, últimos 20 anos foi... E todo mundo já sabia que o calendário ia ser assim, né? Todo mundo já sabia, exatamente. É onde está. A coisa está para frente. Né? O que importa ao Santos agora na classificação, ontem pelo menos, foi os $500 mil. E agora é pensar o que ele pode fazer. Eu acho que tem jogador que não pode mais entrar, não sei, em extremes assim, que é banco. É o que está acontecendo. Tem que pensar dessa forma. É o que está acontecendo, por exemplo, agora com o Camacho. O Camacho entra pontualmente, algumas partidas e tal. Você tem que ser usado dessa forma. O Angulo, assim, eu vou até dar um desconto porque ele não começou um jogo, por exemplo, sem o Marcos Leonardo e com o time titular. Eu não me lembro. Né? O time jogar em função do Angulo. Não o Angulo tendo que vir buscar a bola, entendeu? O Bustos diz que é para matar a sobra do time adversário. Enfim, eu questiono um pouco isso. Alex, fala, João. A informação, eu consultei, eu lembro onde eu vi a matéria, foi no site do Lance. Então, oitavas de final da Copa Sul-Americana, última semana de junho, primeira semana de julho. Para o santista que está muito otimista, pode se preparar para uma possível loucura se o Santos chegar na final. Isso porque a final está prevista para dia 1 de outubro em Brasília, um dia antes da eleição. Que coisa, hein? Que dia bacana para o cara tá em Brasília um dia antes da eleição presidencial. Que bom. Bem pensada a data. Fala, Tony. Não, eu só quero falar sobre essa questão. O torcedor ele pode se manifestar da maneira que ele quiser, porque ele é torcedor, né? Não é porque o Santos se classificou que o torcedor não vai ficar feliz em alguns aspectos, porque o Santos passou e agora continua jogando em busca de melhores momentos e até por questão financeira, né? Mas nós precisamos ver de outra forma. Se a gente não vê de outra forma, como o companheiro Felipe Camargo, repito aqui, muito bem perguntou ao treinador, se você for para lá para fazer leite com pera, né? Para fazer, já dizia o saudoso Armando Gomes, de repórter que toma iogurte e vai à missa, tá cheio, né? Precisa de um cara que fale. O torcedor pode vibrar, pode reclamar com a gente, pode reclamar do que for, né? Só que não tá bom. Ah, mas o Santos brigou para não cair e agora está classificado. E é ridículo, entendeu? Você ficou feliz de ir à Vila? Ótimo. Você está feliz? Maravilha. Entendeu? Eu não posso olhar e dizer assim, que nem o general fica sentado lá e fala, ô, general, estamos contentes, eu esperava que ia morrer 300 mil, morreram só 150. Não, a minha intenção é que não morram 150 nenhum, entendeu? Eu tenho que avaliar pelo lado, sempre, como disse o João agora, os mais otimistas tem que ser o torcedor. Porque se a gente for otimista 3-2, você vai engolir qualquer coisa que vier pela frente aí, né? É isso que eu quero dizer, deixar claro isso. Parabéns que o Santos se classificou, só que a situação é essa. E o treinador não tem condição de administrar o elenco em 90% dos casos. Reclame com quem quiser. Olha, eu dei uma atualizada aqui no nosso chat, não sei por que cargas d'água, algumas mensagens elas... Não, aqui agora tá certo. Deixa eu ler aqui, ó. O Wagner Nascimento está dizendo aqui, Alex, outro jogador que eu gosto do futebol dele é o 10 do Confiança, Ítalo. Habilidoso, inteligente, mas tem um problema, tem 28 anos e é fraco fisicamente, faria bem mais que o Goulart. Então, ô Wagner, você me desculpa, mas como é que o camisa 10 de 28 anos do Confiança joga num nível muito inferior, vai vir jogar mais que o Goulart? Se você colocar o Goulart para jogar no Confiança, ele vai deitar lá, entendeu? A gente precisa... tem gente trabalhando nesse tipo de observação
Então não dá para. Eu sou contra esse negócio de o cara que se destaca lá na Série B, na Série C, aí você traz. Um ou outro até vai lá, mas não é a solução para o Santos, é um outro nível, entendeu? Aí o cara chega aqui, não consegue jogar, enfim. É isso. O Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. O Ricardo Goulart, Pirani, Camacho, Madison, Angulo, Auro, tem que mandar embora urgente. O Santos precisa de lateral direito e de um centroavante matador. Então, o Francisco, você insiste com essa coisa do centroavante matador, mas faz tempo, né? Eu falo para você, centroavante o Santos tem. O Santos tem o Marcos Leonardo, o Santos tem um centroavante matador. E o Santos tem outros 2 centroavantes, que é o Angulo, que sempre joga fora de posição, e tem o Juan, que está jogando na direita e é bom, é um centroavante com característica moderna. Então, ao meu ver, é jogar dinheiro no lixo e ir atrás de centroavante. E o que seria um centroavante matador? Tipo o Gilberto, que estava aí, que era do Bahia. Então o Santos tem que ir na prioridade, o Santos tem que ir no meia e no lateral direito. Centroavante não adianta, repito, é jogar dinheiro fora. Porque você pode trocar o centroavante no Santos, que se a bola não chega, a gente precisa olhar o jogo do Santos e parar de achar que simplesmente tendo o Ricardo Oliveira de 10 anos atrás lá dentro da área do Santos, que ele ia resolver. Não vai. A construção de jogo do Santos é complicada. É muito pelas pontas, é muito com ligação direta. Se não tiver uma construção diferente, pode ter o centroavante matador, o centroavante amoroso, o centroavante ressuscitador. Não vai adiantar. Então eu já te falei isso, Francisco, a gente precisa insistir. O Santos tem outras carências. O Santos não precisa de centroavante. O Santos tem o Goulart, que pode ser testado como falso 9, né? Então a gente está dando murro em ponta de faca, desperdiçando energia com uma posição que não é necessária. O Antônio Sérgio, jogadores como Velasquez, Goulart, Júlio, Angulo não podem ser titulares, porque o Bustos gosta. Tem que pôr os melhores. Se ele não está pondo o Bruno Oliveira... Exemplo, o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira ele não está colocando porque, segundo o Bustos, ele precisa de um trabalho físico. Está encorpando e ontem jogou, né? O Márcio Fernandes. Nítido que o Santos precisa de um armador de jogadas, um camisa 10. Eu concordo, porém a análise precisa ser de acordo com a filosofia do treinador. Fabian Bustos emprega a ligação direta. É isso que a gente está falando. Aliás, eu gostaria de ouvi-lo falar se ele sente necessidade. Se ele joga assim porque não tem um 10 ou se a diretoria falou, estamos trazendo um 10 aqui. Não preciso, vou desse jeito mesmo. O Fábio Freitas, bom dia, Alex, bom dia, amigos. Eu acredito que o Bustos tem que parar com essa teimosia dele. O time não é de todo ruim, não, mas tem que ter a liderança dele, não toda essa indecisão. O Adonis Varacles, Bustos está vivendo na Disney. O Márcio Fernandes, sou da torcida que briga entre si quando o time está na parte de cima da tabela do Brasileirão, classificado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que não são campeonatos nada fáceis. Então, Márcio, a gente não está brigando, só que a gente não pode dar com sorvete na testa. As pessoas me pressionam toda hora para eu fazer vídeos cobrando a queda do Bustos. Eu não faço isso. Não estou pedindo a queda do Bustos. Só que eu não posso ver os últimos 4 jogos do jeito que foram, em especial estes da Sul-Americana, e dizer aqui que está tudo bem. Não está ainda. Resultado é uma coisa, desempenho é outra. Certo? Vou repetir. Resultado é uma coisa, desempenho é outra. E veja, o resultado que o Santos conseguiu no grupo fraquíssimo da Sul-Americana. O Santos tinha obrigação de ter classificado com o pé nas costas e não o fez. Então ninguém aqui está questionando. Os números frios, ok, boa campanha no Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então eu chego aqui hoje, você queria que eu tivesse esfuziante, que grande partida que o Santos fez, jogando do jeito que jogou. A obrigação nossa é falar o que está sendo apresentado pelo time. E não é passar pano, não é tapar o sol com a peneira, desculpa. O Sidney F. Esses jogos decepcionantes servem para nos mostrar que alguns jogadores não possuem as mínimas condições de vestir a camisa do Santos. E eu questiono isso. Tem jogador que pode mostrar mais e está jogando menos porque o sistema de jogo do time não funciona. Alguns ok, mas outros eu pensaria 2 vezes. O José Silva, Momentos Fantásticos. Alex, o Bustos já está faz tempo com mais sorte do que juízo. Essa é a verdade. O Fábio Lima, reiteradamente se vê no futebol brasileiro de hoje que os treinadores estrangeiros e nacionais de quererem apresentar fórmulas e depois se passar como gênios. Vídeo que fez
o Ceni no domingo. Quem que eu não li ainda? Douglas de Souza Cruz, para o nível técnico do time, faltou apenas o gol. Quem mais aqui? Quem eu não li ainda? O João Vitor Amaral. Boa tarde. Vocês acham que foi pênalti no Juan Seco que o Bandeira deu, o juiz ignorou? Eu acho que foi pênalti, mas não dá para ficar reclamando disso toda hora, né? Não é possível. Você está jogando contra 2 a menos, ficar reclamando disso é ruim, né? O Gerson Moreira. Alex e convidados. Ontem a única coisa boa foi o Bruno Oliveira. É o que eu falo. Sempre dê chance dos jogadores... Aos jogadores não só 15 minutos. Ele merece ser mais aproveitado. Walter Rocha, boa tarde. Todo técnico que chega não consegue firmar um time titular e depois, então, rodar o elenco. Esse ano não tem jeito, cara. Por causa do calendário da Copa, vai ter que rodar o elenco, senão você vai arrebentar alguém. Alguém me perguntou, acho que foi o Efigênio no Twitter, sobre o Ângelo. O Ângelo, segundo o Volney Lima ontem na live do Esporte por Esporte, alguma coisa deu errada na recuperação dele aí. Então o Ângelo talvez fique um pouquinho mais de tempo no DM. Foi a informação que o Volney trouxe ontem lá na nossa live pós-jogo. O Eite Mizobi mandou boa tarde. O Aziz Alberto Rassi. O que mais me constrange são torcedores que só sabem reclamar de tudo, meu Deus. Então, é por isso que eu digo, Aziz, a gente não pode ser extremista no futebol. Não dá para dizer que o time é ótimo e está jogando o fino da bola, que se na Champions League domingo, sábado, que eu vou assistir lá no Roxy, olha o telefone, atende aí, João, é a pizza. Se você chegar no jogo da Champions League sábado, que eu vou assistir no Roxy, Real Madrid e Liverpool, você tira e coloca o Santos no lugar dos dois, vai dar jogo. Não vai dar. Não pode ser bobo a ponto de achar que o Santos é um super time. Mas também não dá para dizer que esse time do Santos é uma porcaria, que nem alguns dizem. Então, como os sábios falam, é melhor você ter equilíbrio, estar no meio termo e não ficar nos extremos. A gente não pode ser extremista. Eu penso assim. O Carlos Rodrigues, na real, o Goulart tem que ser banco, entrar no final com o time ganhando. O Leandro Oliveira, Alex, bom dia. Me fala uma jogada que o Santos tem fora cruzamento de bola aérea pelo lateral. Não temos padrão de jogo, nenhuma jogada diferente. Ele não treina o time, não estamos vendo isso em campo. Se você pegar os jogos contra o Curitiba ou a América e o Cuiabá, você vai ver que teve jogada diferente sim, construção pelo outro lado, construção pelo meio. É que ele mexeu no time de tal forma que a coisa não caminhou mais, né? O Reinaldo Vieira diz que o Táchira é ridículo, tomara que seja o adversário do Santos, enfim. Agradecendo a todos aqui, o Adonis Varacles, como a minha mãe gosta de dizer, acabou a mamata, só pedrada a partir de agora. Enfim, vou agradecer a todos que mandaram mensagem, a gente não vai ter tempo, o Denilson Souza, time horrível, enfim, é isso, né? Pulei seu comentário, seu Sino? Pois é, rapaz, aconteceu alguma coisa aqui que deu um bug e eu perdi alguns comentários. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Eu fui atualizar a página e alguns desapareceram para mim. Esse chat de vez em quando apronta dessas. Pois é, tá vendo? Para mim aqui não tá aparecendo a tua mensagem não. Não sei o que houve. Acontece. Enfim, mas eu sempre leio teus comentários, seu Sino, que hoje realmente eu perdi o aqui. Não sei o que aconteceu, tá bom? É isso, olha, se a gente pudesse ficava falando aqui até amanhã, mas não dá, né? Temos que tocar a vida. Vamos ver o que acontece aí no sorteio sexta-feira. Aliás, queria agradecer a Comebol por botar o sorteio sempre depois que o programa acaba, né? Podia pôr às 11 da manhã, mas eles põem a 1. Então a gente vai falar do clássico e aí na segunda-feira aqui no programa falamos da tabela da Sul-Americana. João, um abraço, hein? Até a próxima. Atendeu o telefone aí ou não? Entendi, mandei mensagem aqui. Obrigado mais uma vez, Alex. Muito bom participar do programa. Só meu destaque final que começou a venda de ingressos do Clássico Santos e Palmeiras e o Santos tem novidade para os sócios. Então vai ser aquele esquema de estrela, o Black tem 4, o Gold 3, Silver 2. Mas o Silver pode até ter 5 estrelas se essa pessoa foi 3 jogos nos últimos 5 da Vila Belmiro. Então, quanto maior o número de vezes você vai na Vila Belmiro nos últimos jogos, maior a chance você vai ter de comprar ingresso. Você vai ter a prioridade, na verdade. É o tal do rating, né? E já tá dando polêmica isso aí, porque imagina o cara que é do interior e não podia vir a Santos antes para ver um jogo do Santos.
Aí ele, por coincidência, tá aqui nesse final de semana. Aí ele fala, vou no clássico, paga o sócio. Ele não vai conseguir pagar, ele não vai conseguir o ingresso porque ele não veio anteriormente. Enfim, tomara que dê certo. Em estádio que não tem capacidade de público grande, isso vai acontecer, esse tipo de problema vai acontecer sempre. Tony, um abraço aí. Semana que vem você volta, seu destaque final. Tem corrida domingo esse final de semana? Tem um monte, né? Aliás, esse final de semana é o seguinte, além de Santos e Palmeiras, tem a final da Champions League, como eu disse, eu verei no cinema, no sábado. E deixa eu ver se eu não estou enganado. É 500 milhas em Mônaco, é isso, Tony? Isso aí. Tem 2 corridas de Fórmula 2 em Mônaco. A corrida que o Felipe Drogovic, o brasileiro, é o líder do campeonato. 10 da manhã, domingo, Mônaco. 1h30 da tarde, 500 milhas de Indianápolis. E MotoGP, Grande Prêmio da Itália, domingo, 9 da manhã. Então são as principais corridas aí nesse final de semana, né? Além de Santos e Palmeiras e a final da Champions. Então tem muita coisa aí pela frente. Alex, João, um grande abraço. Felipe, um abraço. E a todos que nos acompanharam, muito, muito, muito obrigado de coração. E sempre desejando o melhor para o Santos Futebol Clube, aguardando mais uma partida, que o Peixe possa ter sucesso no próximo final de semana. Um abraço a todos. Valeu, Tony. Olha, na sexta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre Santos e Palmeiras, enfim, mas é isso. Vamos torcer para que o time se reencontre e aproveitar os desfalques do Palmeiras aí, quem sabe, para conseguir um bom resultado, tá certo? E com esse final de semana recheado de esportes, não vou colocar meus filmes e minhas séries em dia, não vou ver o Top Gun Maverick ainda, vai ficar para outro dia. Meus caros, muito obrigado. 12h39, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, produção e edição, e a você que nos acompanha aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira estamos de volta às 11h30 da manhã. Grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.